"Iais hora de que llegue seu amigo." Essas palavras, ditas por uma voz infantil na porta da mansão de Polanco, atingiram Alejandro Herrera como uma pedra lançada contra o vidro perfeito de sua vida. Não era uma manhã qualquer. Era o início de uma fenda invisível que se abriria sob os alicerces de tudo o que ele havia construído. A frase vinha de Marisol, uma menina de tranças desfeitas e vestido gasto, que vendia flores na rua e que, com inocência brutal, expunha uma verdade que ele jamais suspeitara. Enquanto o executivo mais respeitado da cidade do México ajeitava o terno sob medida e se preparava para outro dia de negociações milionárias, aquele sussurro infantil ecoava dentro dele com a força de uma confissão impossível de ignorar. Marisol, com apenas 8 anos, havia revelado que diariamente após a sua saída, um homem desconhecido entrava em sua casa. E se a criança não tivesse inventado nada, aquilo significava que sua mansão, símbolo de sucesso e orgulho, também escondia encontros proibidos, risos abafados e segredos que ninguém ousara lhe contar. Alejandro sempre acreditara viver em uma fortaleza de lealdade, onde a esposa Camila Torres, admirada nos círculos sociais mais prestigiados, representava o pilar de sua estabilidade. Porém, naquele instante, ao ouvir a inocente revelação, sentiu um frio na espinha que nenhum negócio mal feito, nenhum risco financeiro jamais lhe provocara. Não se tratava de cifras, mas de confiança. E a confiança, quando quebrada, tem o poder de reduzir um império a pó. O sol da manhã continuava iluminando os vitrais da mansão, mas o brilho agora parecia zombar dele, como se a própria cidade fosse cúmplice do segredo que se escondia atrás das cortinas fechadas. A partir daquele momento, Alejandro já não era apenas o magnata confiante que governava empresas, mas um homem cercado por dúvidas, prestes a descobrir que os maiores inimigos podem estar dentro da própria casa. No arranha-céu envidraçado da Avenida Reforma, Alejandro Herrera costumava encontrar serenidade. Do último andar, contemplava a cidade em movimento, convencido de que tinha o controle não apenas de suas empresas, mas também de seu destino. Mas naquele dia, enquanto o relógio marcava as primeiras horas da manhã, tudo parecia diferente. O eco das palavras de Marisol, repetido em sua mente como um mantra envenenado, apagava o brilho da paisagem urbana e o mergulhava em um torvelinho de desconfiança. A mesa de mogno, antissímbolo de poder e estabilidade, parecia apenas um campo de batalha coberto de relatórios que não faziam sentido. As cifras milionárias dos contratos, as projeções de investimentos internacionais e as oportunidades que normalmente acendiam seu entusiasmo agora se tornavam borrões sem importância. O que realmente importava era aquela frase:
E és hora de que legue seu amigo. Tentou racionalizar. Talvez a criança tivesse confundido sua mansão com outra. Talvez fosse apenas imaginação fértil de quem vive observando os outros para sobreviver. Mas a clareza com que descrevera um homem alto, de cabelos escuros e um carro preto não deixava espaço para o conforto da dúvida. Era específico demais. Era íntimo demais. Seus sócios, acostumados com o Alejandro infalível, perceberam a distração. Palavras escapavam-lhes sem convicção. Equívocos surgiam em cálculos simples, e por um instante, até o silêncio entre uma frase e outra soava como denúncia de sua mente perturbada. Pela primeira vez em anos, o executivo que nunca demonstrava fraqueza deixou transparecer uma fissura. E enquanto fingia atenção às discussões de expansão empresarial, uma certeza cruel crescia em seu peito. Talvez o império que erguera com tanto esforço estivesse sendo corroído não por rivais de mercado, mas por uma traição doméstica. Cada segundo longe de casa parecia abrir um abismo maior entre ele e a verdade que precisava encarar. Quando o portão de ferro da mansão em Polanco se abriu naquela noite, Alejandro Herrera sentiu-se como um intruso em território inimigo. Durante 15 anos, atravessar aquele jardim iluminado por lanternas discretas fora sinal de segurança e triunfo, mas agora cada detalhe parecia carregado de significados ocultos. O silêncio dos corredores já não era paz, era disfarce. O perfume no ar já não era aconchego, era máscara. Camila Torres o recebeu com um sorriso radiante, vestida em um elegante vestido azul que realçava seus olhos claros. Qualquer outro dia, Alejandro teria visto nela a esposa perfeita, mas agora enxergava nuances que nunca antes percebera. Havia algo no jeito como ela desviava os olhos, na pressa com que mudava de assunto, no entusiasmo repentino ao falar de trivialidades, como se desejasse esconder algo maior. Durante o jantar, Alejandro reparou nos mínimos detalhes. O vinho já estava aberto antes mesmo de sua chegada, como se tivesse sido compartilhado com alguém. A toalha da mesa exibia uma dobra imperfeita, como se tivesse sido recolocada às pressas. E havia um leve aroma masculino no ambiente, uma nota de colônia desconhecida, tão sutil que poderia passar despercebida, mas que para ele soava como um grito abafado. Camila falava, ria e servia-se com naturalidade, mas cada gesto parecia ensaiado demais, calculado demais. Quando Alejandro mencionou casualmente a menina que ficava perto do portão, notou a taça de vinho tremer nas mãos dela antes de se recompor. Um detalhe breve, mas revelador. Naquela noite, enquanto fingia ler relatórios na cama, Alejandro observava a esposa como se ela fosse um enigma a ser decifrado. Seus movimentos pela casa, o cuidado em evitar os degraus que rangiam, a forma como apagava as luzes rapidamente atrás de si. Pequenos fragmentos que, somados, desenhavam um retrato perturbador.
Aquela não era mais a mesma mulher com quem ele acreditava dividir a vida. E pela primeira vez, ao deitar-se ao lado dela, sentiu que a verdadeira estranha não era a criança da rua, mas a própria mulher que compartilhava sua cama. A madrugada em Polanco se estendia em silêncio, mas dentro da mente de Alejandro Herrera, o ruído era ensurdecedor. Cada olhar evasivo de Camila, cada detalhe fora de lugar na mansão, cada palavra inocente de Marisol crescia em proporções gigantescas, como ecos dentro de um túnel interminável. Pela primeira vez em sua vida, Alejandro não conseguiu dormir. Os números, contratos e vitórias que sempre povoaram seus pensamentos foram substituídos por imagens sombrias de uma possível traição. No escritório revestido de madeira escura, sob a luz fria de uma luminária de mesa, ele tomou uma decisão que jamais imaginara. Pegou o telefone e discou para um número guardado em silêncio havia anos. Do outro lado, respondeu Joaquim Salgado, um investigador particular conhecido por sua discrição e frieza, um homem acostumado a lidar com segredos que nunca poderiam ser expostos à luz do dia. A chegada de Joaquim, horas depois, parecia quase uma cena de conspiração. Um homem de porte simples, olhar penetrante e gestos contidos, entrou na sala como quem carrega consigo o peso de verdades incômodas. Alejandro, que sempre resolvera tudo sozinho, sentiu a estranheza de ter que expor a fragilidade de sua vida pessoal a outro homem. Não se tratava apenas de negócios arriscados ou contratos suspeitos. Era sua casa, sua intimidade, sua esposa. Enquanto relatava os detalhes, percebeu-se tremendo levemente. As palavras de Marisol, o nervosismo de Camila, a suspeita de um visitante irregular. Joaquim anotava em silêncio, como quem monta um quebra-cabeça com peças ainda dispersas. A simples menção da palavra infidelidade caiu num ambiente pesado como ferro em brasa. Joaquim elaborou um plano meticuloso. Vigilância discreta nos arredores da mansão, observação dos horários de Camila, monitoramento dos veículos que entravam e saíam. Nada escaparia. A casa, que antes fora símbolo de orgulho, agora se transformava em um palco de investigação. Alejandro, pela primeira vez, sentiu-se prisioneiro do próprio lar. Ao final daquela noite, quando o detetive se foi, restou-lhe a sensação amarga de que havia cruzado uma fronteira invisível. Não era mais apenas marido e empresário, agora era um homem em guerra silenciosa dentro da própria vida. Enquanto olhava pela janela para as luzes distantes da cidade, uma certeza fria tomou conta de seu peito. A verdade estava vindo e nada poderia detê-la. 2 dias depois da visita silenciosa de Joaquim Salgado, Alejandro Herrera já não reconhecia a si mesmo. No escritório envidraçado da Avenida Reforma, fingia participar de reuniões, mas sua mente estava ancorada em Polanco. A cada mensagem recebida do investigador, seu coração disparava como se fosse uma sentença. O homem que um dia dominava conselhos empresariais, agora se via prisioneiro de relatórios sombrios sobre sua própria casa. Joaquim, meticuloso,
descrevia os movimentos com precisão militar. Pela manhã, o portão da mansão se abria exatamente às 8h30, quando Camila Torres, elegante e impecável, caminhava até o jardim com uma xícara de café nas mãos. Fingindo tranquilidade, ela observava o portão como quem aguarda algo mais do que simples florescer das plantas. Pouco depois, sempre no mesmo horário, um automóvel preto, discreto e moderno estacionava diante da entrada. Um homem de estatura mediana, cabelo escuro e postura confiante, descia do carro. A cena se repetiu em 2 dias consecutivos. Não houve campainha, não houve espera. O portão eletrônico se abria como se já reconhecesse a presença do visitante. Camila recebia o homem com familiaridade, e antes mesmo de atravessarem a porta principal, risos abafados já preenchiam o ambiente. Joaquim descrevia tudo em relatórios frios, mas para Alejandro cada palavra era uma lâmina. Na terceira noite, enquanto lia os registros no silêncio pesado de seu escritório, Alejandro sentiu o chão lhe faltar. Joaquim confirmava que o visitante não era apenas um estranho qualquer. Tratava-se de Esteban Ramírez, seu próprio gerente financeiro, homem de confiança absoluta dentro da empresa. O mesmo que durante anos lhe trouxera contratos milionários, cuidara de suas contas e conquistara seu respeito incondicional. O coração de Alejandro oscilava entre incredulidade e fúria. Não era apenas a sombra da infidelidade, era a traição de alguém que partilhava dos segredos mais íntimos de sua vida empresarial. De repente, cada documento assinado, cada reunião compartilhada, cada jantar de negócios parecia tingido de deslealdade. Naquela noite, o magnata compreendeu que sua guerra não era apenas contra a dúvida conjugal, mas contra uma conspiração que talvez já estivesse corroendo os alicerces do império que acreditava indestrutível. A revelação do nome de Esteban Ramírez caiu sobre Alejandro Herrera como uma sentença de morte lenta. Durante horas, encarou os relatórios enviados por Joaquim Salgado, tentando convencer a si mesmo de que havia alguma explicação inocente. Mas as evidências eram incontestáveis. Visitas diárias, portas que se abriam sem formalidade, risos abafados nos corredores da mansão. O choque da traição conjugal se multiplicava pelo peso de um detalhe ainda mais corrosivo. Esteban não era apenas o amante de Camila, era também o guardião de seus números. Com o coração acelerado, Alejandro mergulhou nos relatórios financeiros que repousavam em seu cofre privado. Pela primeira vez em anos, analisou linha por linha, sem a intermediação do gerente em quem confiava cegamente. E foi ali, entre cifras internacionais, contratos de importação e transferências discretas, que encontrou as primeiras rachaduras. Montantes expressivos haviam sido desviados para contas em paraísos fiscais, mascarados sob o nome de subsidiárias que ele nunca autorizara. Era como se uma teia invisível tivesse se estendido ao longo de anos, sugando silenciosamente os recursos de seu império, enquanto ele se vangloriava de ser o arquiteto de um futuro sólido.
Cada número mal explicado era como um espelho quebrado refletindo a ingenuidade que agora o envergonhava. A traição deixava de ser apenas uma ferida sentimental para se tornar uma conspiração. Não se tratava apenas de Camila abrindo a porta para outro homem. Tratava-se de uma aliança oculta entre ela e Esteban, costurada com dinheiro, silêncio e prazer clandestino. A mulher que apresentava aos embaixadores e empresários como símbolo de sua estabilidade, na verdade, estava ajudando a cavar o abismo sob seus pés. O silêncio da noite em Polanco tornava-se sufocante. Pela primeira vez, Alejandro temeu perder não apenas a dignidade de marido, mas também o trono de magnata que lhe custara décadas de sacrifícios. Ele já não via sua mansão como fortaleza, mas como prisão onde a cada porta fechada se escondia uma mentira. Enquanto a cidade adormecia, Alejandro compreendeu que a batalha pela verdade estava apenas começando. O inimigo não era invisível. Tinha nomes, rostos e estava sentado à sua mesa todos os dias. E naquele instante prometeu a si mesmo que antes que o escândalo o arruinasse, ele descobriria até onde chegava a conspiração. Os dias seguintes foram marcados por um teatro cruel. Alejandro Herrera, que antes irradiava segurança, agora interpretava o papel mais difícil de sua vida, o de homem que nada suspeita. Ao lado de Camila, sorria em jantares, aparecia em colunas sociais e cumpria compromissos diplomáticos como se fosse o mesmo magnata inabalável de sempre. Mas por dentro, cada gesto era cálculo, cada olhar era um mapa para decifrar a traição. No íntimo, o desejo de confronto ardia como fogo. Queria arrancar da esposa uma confissão, encarar Esteban e expor sua deslealdade diante de todos. Mas sabia que agir sem provas sólidas seria como atirar no escuro. Precisava esperar, reunir evidências irrefutáveis e transformar sua fúria em estratégia. Foi nesse intervalo de silêncio estratégico que Joaquim Salgado trouxe novas informações. Seus relatórios já não falavam apenas de encontros amorosos, mas de reuniões ocultas em restaurantes discretos da cidade do México. Camila e Esteban não se limitavam à intimidade da mansão. Havia documentos trocados, envelopes deslizando de uma mão para outra, códigos murmurados em lugares onde acreditavam estar a salvo de olhos curiosos. As investigações revelaram ainda que parte dos desvios financeiros não ficava apenas em contas no exterior. Um rastro conduzia até Puebla, onde propriedades rurais estavam sendo adquiridas em nome de empresas fantasmas. Joaquim levantou a suspeita de que Esteban e Camila planejavam construir uma rede independente, capaz de competir diretamente com os negócios de Alejandro. Não era apenas traição, era usurpação. Ao receber essas notícias, Alejandro sentiu a raiva se transformar em gelo. Não havia mais espaço para sentimentalismos. Já não se tratava apenas de um casamento despedaçado, mas de uma conspiração arquitetada sob seu próprio teto. Enquanto observava Camila retocar a maquiagem diante do espelho, imaginava os segredos que se escondiam por trás daquele rosto sereno.
Na escuridão da noite, deitado ao lado dela, fez uma promessa silenciosa. Permitiria que a farsa continuasse, apenas até que todas as peças estivessem expostas. Então, diante da sociedade inteira, ele revelaria a verdade com a frieza de um juiz pronunciando sentença. Naquela altura, Alejandro Herrera já não era mais um homem dividido pela dor. Era um estrategista em silêncio, planejando cada movimento como se fosse a negociação mais importante de sua vida. O palco não era uma sala de reuniões, mas sua própria casa. O adversário não era um concorrente estrangeiro, mas sua esposa e o homem em quem confiara por anos. A vingança, no entanto, não seria precipitada, seria cirúrgica. Ele ordenou a Joaquim Salgado que intensificasse a vigilância. Câmeras discretas foram posicionadas em pontos estratégicos da mansão, microfones instalados em vasos ornamentais, rastreadores colocados em veículos. O espaço que por anos representara luxo e segurança, agora se transformava em um tabuleiro de espionagem. Alejandro observava tudo a partir de uma sala oculta, onde cada imagem captada revelava fragmentos de uma realidade que preferiria nunca ter visto. Foi então que a conspiração mostrou sua verdadeira extensão. Em uma gravação noturna, além de Camila e Esteban, surgiu um terceiro personagem, um advogado de renome, conhecido nos círculos políticos da Cidade do México. O homem entregava pastas volumosas, recebia envelopes de dinheiro e saía em silêncio, sempre pela porta lateral. O envolvimento de figuras externas tornava a traição ainda mais perigosa. Não era apenas um romance proibido ou um desvio financeiro. Era uma rede cuidadosamente tecida para desmontar o Império Herrera e transferi-lo a mãos alheias. A cada nova prova coletada, Alejandro sentia a fúria crescer, mas também a clareza da estratégia que precisava adotar. Não bastava confrontar, precisava expor. Não bastava acusar, precisava destruir a credibilidade dos traidores com a mesma força com que haviam tentado destruí-lo. Enquanto a cidade dormia, ele se levantava da cama e caminhava pelos corredores silenciosos da mansão, agora vigiados por olhos invisíveis. Sabia que ali, entre paredes de mármore e cortinas luxuosas, nascia a maior batalha de sua vida. Uma batalha que já não era apenas pela honra ou pelo poder, mas por recuperar a própria identidade. O relógio marcava meia-noite quando Alejandro Herrera concluiu que a espera havia terminado. Não suportaria mais assistir passivamente aos risos abafados, às pastas trocadas em segredo e às portas que se abriam como se sua casa tivesse outro dono. Aquela noite seria o palco da revelação. Ordenou a Joaquim Salgado que preparasse tudo: microcâmeras ligadas, transmissores ativos, veículos posicionados em pontos estratégicos de Polanco. A mansão, outrora símbolo de triunfo, transformara-se em um cenário de armadilha. Alejandro simulou uma viagem de negócios a Monterrey, espalhando a informação entre funcionários e até para Camila. O plano era simples: fingir ausência para que a verdade se desenrolasse sem máscaras. E, como esperado, poucas horas depois de sua partida encenada,
o portão se abriu para receber Esteban Ramírez. Camila o aguardava com um vestido provocador, e juntos caminharam pela sala, como se fossem donos daquele espaço. A cada gesto captado pelas câmeras, Alejandro sentia o estômago se contrair, mas mantinha o olhar fixo, frio, determinado. O que não esperava era a aparição do terceiro elemento. O advogado que já surgira nas filmagens anteriores não veio sozinho. Trazia consigo dois homens desconhecidos, de semblante duro, que carregavam maletas volumosas. Quando abriram o conteúdo sobre a mesa da sala de jantar, a revelação ultrapassou qualquer limite imaginado. Não eram apenas documentos de empresas fantasmas ou contratos forjados. Havia cópias de escrituras, selos oficiais e até passaportes falsificados. A traição ganhava contornos de crime organizado. Não era apenas a usurpação de seu patrimônio, mas a criação de um império paralelo, sustentado pela corrupção e pelo tráfico de influência. Camila, rindo com altivez, assinava papéis ao lado de Esteban como se estivesse fundando uma nova dinastia sobre as ruínas de Alejandro. Na sala oculta, assistindo à transmissão ao vivo, Alejandro sentiu a respiração pesar. Já não era apenas um marido enganado ou um empresário traído. Era uma vítima prestes a ser apagada de sua própria história. E, naquele instante, compreendeu que a armadilha que preparara não seria apenas o desmascaramento de dois traidores, mas a luta de sua vida contra uma rede que poderia destruí-lo por completo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta na cidade do México, como se até o céu pressentisse que aquele dia não seria comum. Alejandro Herrera, silencioso, caminhou pelos corredores de sua própria mansão com a sensação de que estava entrando em campo de batalha. O plano, arquitetado com paciência e frieza, chegara ao momento decisivo. Ao lado de Joaquim Salgado, reuniu as provas. Gravações de câmeras ocultas, documentos interceptados, transações ilegais confirmadas. Não havia mais espaço para dúvidas. Convocou uma reunião de emergência em sua própria casa, convidando Esteban Ramírez, Camila Torres e o advogado cúmplice sob o pretexto de discutir uma nova expansão empresarial. O salão principal foi preparado como sempre, com taças de cristal e pastas de couro sobre a mesa. Mas atrás das cortinas e nos corredores discretos, homens de confiança de Alejandro aguardavam, prontos para agir. Quando os três chegaram, mascarados por uma falsa tranquilidade, Alejandro os observou com a calma de quem já sabe o desfecho. A cada palavra ensaiada de Esteban, a cada gesto elegante de Camila, a cada frase jurídica do advogado, ele via não apenas cúmplices, mas arquitetos da traição. E então, no auge da encenação, acionou o controle que projetou nas telas ocultas as imagens captadas pelas câmeras, os encontros clandestinos, as assinaturas forjadas, as maletas cheias de documentos ilegais.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Camila empalideceu. Esteban perdeu a postura calculada e o advogado tentou disfarçar o pânico com uma expressão dura. Mas não havia saída. As provas eram irrefutáveis, a armadilha perfeita. O império paralelo que tentaram construir desmoronava diante deles, exposto à luz fria da verdade. Alejandro, com a voz firme, declarou que tudo seria entregue às autoridades. Mas naquele instante percebeu algo ainda mais profundo. Não se tratava apenas de justiça ou vingança, mas de libertação. O peso da dúvida, da desconfiança e da dor finalmente se dissipava. A mansão, que por semanas parecera uma prisão, voltava a ser palco de sua vitória. Enquanto os traidores eram conduzidos para fora sob olhares de vergonha e derrota, Alejandro permaneceu imóvel diante das janelas altas, contemplando a cidade que pulsava lá fora. Não era mais o mesmo homem que havia escutado, perplexo, a frase inocente de uma menina de rua. Era alguém renascido das cinzas, que aprendera que até o império mais sólido pode ruir quando a confiança é quebrada, mas também que a verdade, quando exposta, tem o poder de reconstruir o que parecia perdido. Naquele instante, entre o alívio e a dor, Alejandro compreendeu que a maior vitória não estava em salvar seus bens ou sua imagem pública, mas em ter recuperado a si mesmo diante da escuridão.